está feliz hoje? Eu estou muito feliz. Deixa eu fazer uma pergunta, eu quero que você me responda sinceramente. Quem aqui queria muito ter uma coisa, mas ainda não tem? Em qualquer área da vida. Quem aqui é solteiro e gostaria de casar? Quem aqui ainda não tem a condição financeira que sonhava e acredita que vai ter? Quem aqui ainda não tem as experiências com Deus que gostaria de ter? Quem aqui ainda não tem os amigos que você sonha em ter? O tipo de amigo que você sonha em ter? Eu sei porque você não tem. Hoje eu quero te ensinar coisas muito importantes. Porque a Bíblia que nós pregamos diz: pedis e não recebeis, porque pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis. A Bíblia diz que se a gente pedir, Ele vai conceder. Se a gente bater na porta, a porta vai se abrir. Mas só tem uma condição: tem que pedir bem. Tem que pedir bem pedido, tem que saber pedir. Muita gente só está solteiro porque ainda não sabe pedir. Que às vezes ela só está esperando o pedido. Olha Deus falando nessa tarde aí. Você sabia que a maioria das coisas que você não tem é porque você ainda não pediu? Vou repetir. A maioria das coisas que você ainda não tem é porque você ainda não pediu. E eu quero lhe ensinar hoje 3 coisas. Repete comigo, 3 coisas que vão mudar completamente a sua forma de pedir a partir de hoje. Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria o título: Aprenda a Pedir. Se nós aprendermos a pedir, a nossa vida muda completamente. Fala para a pessoa que está do seu lado: aprenda a pedir. Aprenda a pedir. Tiago capítulo 4, versículo 3, já falamos: pedis e não recebeis, porque pedis. O que é pedir mal? Ponto número 1. Pedir mal é quando você não tem certeza do que quer, mas está todo mundo pedindo. Você vai num restaurante, você não tem certeza do que você quer comer. Você vai no prato e está todo mundo pedindo. Então você pede mal, porque você foi pelo que todo mundo estava fazendo. Ou você foi pelo mais barato, ou você foi por qualquer outra coisa. Aliás, falando de comida, a gente pede mal porque a gente não sabe nem diferenciar fome de apetite. Fome é o que o teu corpo está precisando. Apetite é o que a tua mente está pedindo. Então tem gente que consegue olhar para um brócolis ou qualquer coisa parecida e falar: ai, não estou com fome não, isso aí eu não vou comer não. É claro, você não está morrendo de fome, porque se teu corpo já estivesse precisando de alimento, o brócolis seria um filé mignon. Quem está entendendo? Então a gente não sabe nem o que quer. Como é que a gente vai saber o que pedir? Se a gente soubesse o que quisesse, a gente estaria treinando como pedir. A gente não sabe nem o que, quanto mais como. Quando? Hoje eu estou acompanhado aqui do meu pai. Fica de pé, pai. Pedi um forte aplauso para meu pai, pastor Dário. Uma honra. E quando a gente era pequeno, eu e meus irmãos, quando tinha que pedir alguma coisa para ele, meus irmãos vinham falar comigo, falaram: Tiago, pede para o meu pai para liberar a gente para o futebol sábado. Foi: por que vocês não pedem? Ele falou: não, porque ele atende você. Depois de muitos anos eu entendi que eu não era preferido. É que eu sabia o que, como e quando. Meu pai era militar, eu sabia que se eu pedisse logo depois que ele chegasse do quartel, ele ia estar mais estressado. Então eu esperava acalmar, esperava chegar a hora do jantar, eu esperava o quando pedir. Aí dava uma boa notícia: pai, estou tirando nota boa, meus irmãos estão se comportando bem. Aliás, sábado, pai, o que você acha de liberar a gente de futebol? Claro, se o senhor quiser. Eu sabia como, chamava de paizinho, até hoje chamo. Eu sabia o que, como e quando pedir.
Então por isso quando eu pedi eu era atendido. Muitas vezes a gente pede e não é atendido porque a gente não sabe o que pedir, como pedir e quando pedir. Quem é casado erra muito nisso, porque acha que o costume de viver junto já é suficiente. Não. O que, como e quando. E a gente, na confusão mental de não saber o que pedir, o que eu peço para Deus? Peço que está todo mundo pedindo. Está todo mundo pedindo dinheiro. Dinheiro deve ser bom. Vamos pedir dinheiro para Deus. Vou pedir saúde. Afinal de contas, né? Sem saúde a gente não é nada. Você pede qualquer coisa e por isso não é atendido. Primeiro porque Deus conhece teu coração e sabe que isso nem estava passando no teu coração. Passou pela tua cabeça, mas nunca pelo teu coração. Posso continuar? Aquilo que passa pela tua cabeça, mas nunca passa pelo teu coração, como é que Deus vai atender se não está vindo do âmago, do profundo, do teu entendimento? Como Deus vai atender? Quando a nossa mentalidade ainda não alcança o que a gente está pedindo, a gente pede mal. Não é que Deus não queira nos dar, é que não está na hora às vezes. Meu filho José vai fazer 12 anos, ele chegou para mim e falou assim: pai, olha aquele carro ali. Eu falei: carrão, hein, filho? Carrão, né, pai? Me dá um. Seja sincero, você acha que eu teria um grande prazer de dar um carro para o meu filho? Sim ou não? Poxa, a gente trabalha tanto. Quem aqui tem filho sabe que a gente trabalha por eles. Só tem um motivo de eu dizer não. Porque eu quero dar o carro. Eu achei o carro bonito. Só tem um motivo. Qual é o motivo? Não é a hora, a idade dele. É proibido dirigir antes dos 18. Tem que ter carta de motorista. Ou seja, não é que eu não quero dar, não é hora de dar. O meu não está protegendo o meu filho. E às vezes você toma o não de Deus e sai da igreja. Bem feito, vai sofrer mais lá fora. Deus só queria te proteger. Quando a gente não sabe pedir, a gente pede qualquer coisa. Aí Deus diz não porque a gente pediu mal, a gente fica chateadinho com Deus. A gente fica de mal com Deus. Você consegue virar a cara para o teu amigo e fingir que ele não existe, ser indiferente, mas com Deus você vai brincar disso? Tem certeza? Com o Todo-Poderoso você vai arriscar a ser indiferente porque ele te disse um não, pela tua falta de capacidade de saber pedir? Porque se pedisse certo, já estaria na tua mão. Se pedisse na hora certa, já estaria no banco. Se pedisse a coisa certa, a pessoa certa, a aliança já estaria no dedo. Pede mal. Senhor, eu quero uma bonita, inteligente, rica. O cara é feio. Nem orar a hora direito. Tá brincando comigo. Fala assim: Senhor, eu coloco na tua mão, porque comigo é só pela misericórdia. Ou seja, tem gente pedindo dinheiro para Deus e nunca trabalhou, nunca empreendeu. Está pedindo unção, nunca fez um dia de jejum. Está querendo ser líder, nunca foi liderado. Você está de brincadeira? Chegou o tempo de brincar com Deus. Nós vamos viver um tempo mais sério da nossa história espiritual. Nós vamos viver um tempo de verdadeiro avivamento. Mas para isso, precisamos aprender a pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Por que não está sendo entregue? Porque você está pedindo? Então a primeira coisa que nos impede de pedir bem é a confusão mental. A gente não sabe o que, como e quando. A segunda coisa, para quem está anotando, é a falta de inteligência.
Muita gente acha que porque ficou espiritual não precisa desenvolver a inteligência. A escolha é errado. Esses dias eu estava fazendo uma viagem, e aí os casais que estavam na viagem comigo falaram assim: vamos conhecer um restaurante tal, restaurante muito famoso, estrela Michelin. É aquele restaurante que você tem que ligar para o banco para liberar o cartão. Aí eu falei assim: peraí, isso aqui não é barato não. Então, restaurante caro você não pode errar. Aí o que eu fiz? Liguei para quem sabia mais do que eu. Liguei para um amigo meu, falei: quantas vezes você já foi no país tal? Ele falou: muitas vezes. Já comeu no restaurante tal? Ele: muitas vezes. Qual o prato que eu peço lá? Porque já que eu vou gastar, eu não posso errar. A pior coisa é tu gastar um negócio que não podia ainda ser ruim. Quem está entendendo aqui diz amém. Só quem já comeu esfirra no Habib sabe do que eu estou falando, meu Deus. Escuta o que eu vou te ensinar agora, porque é muito forte. Está lá em Gênesis capítulo 30, versículo 31. Um dos homens que mais soube pedir bem na história, pedir certo, Jacó. Jacó começa a prosperar o seu sogro Labão. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que Jacó fazia dava certo, porque o Senhor era com ele. Então chega uma hora que ele começa a querer crescer, ele começa a ser independente financeiramente, ele não queria mais estar debaixo de Labão. Então ele chega e fala assim: meu sogro, me abençoa, me libera, porque eu quero formar minha própria família, eu quero ter meu próprio negócio. Labão falou: não, eu não posso te liberar, porque eu reconheço que Deus só tem me prosperado porque você está comigo. Pela primeira vez em quase 40 anos de vida, Jacó percebeu o valor que tinha. Sabe por que tem gente que não sabe pedir? Porque não sabe nem o valor que tem. Ele falou: eu valho isso? Quer dizer que eu não posso ir embora porque você só está ganhando porque eu estou aqui? Labão: a partir de hoje me pede um salário. Está lá em Gênesis 30, 31. Me pede um salário, escolhe um valor que eu te dou. Sabe o que Jacó fala para ele? CLT nunca mais. Salário não. A partir de hoje vai ser assim. Olha o que ele pede: todo gado que nascer malhado vai ser meu. O que nascer de uma só cor vai ser teu. Essa é a condição para eu ficar. Apertam a mão. E no próximo versículo diz: e Jacó tornou-se muito, muito rico. O que tornou Jacó rico não foi lutar com anjo, não foi tomar a primogenitura de Esaú, não foi nada, não foi ver anjo subir e descer escada, foi saber pedir o negócio certo. Tem gente que não sabe nem fazer negócio, sabe nem assinar contrato e está pedindo dinheiro. Você teria coragem de negar um salário em troca do rendimento do teu próprio trabalho? Não, me dá um salário que é certo não. Eu vou criar o gado e o que nascer malhado é meu. Mas por que Jacó falou isso? Jacó já sabia que quando o gado cruzava em frente ao bebedouro, ele colocava as varas com a seiva e aquilo já manchava o gado. Ele já sabia que ali tinha mais probabilidade de nascer malhado. E a Bíblia diz que o gado de Jacó ficou muito mais forte do que o gado de Labão. Porque quando você pede bem, todas as coisas contribuem a teu favor. Agora presta atenção. Existe uma diferença enorme entre pedir bem e pedir certo. Vou repetir. Existe uma diferença enorme entre pedir bem e pedir certo. Porque pedir bem te ajuda, mas pedir certo garante o teu destino. Vou te explicar. Jesus no Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Bom pedido. Quem quer morrer? Ninguém. Quem quer ser crucificado? Ninguém. Quem quer ser humilhado na cruz? Ninguém. O pedido foi ótimo. Só tem um problema, não era o melhor. Era bom, mas não era o certo. Aí o certo ele fala depois, ele fala assim: contudo, não seja conforme eu quero, seja conforme a tua.
Então ele começa pedindo bem, mas depois ele pede certo. Aí garante a salvação de toda a humanidade. Pedir bem não basta, tem que pedir certo. Jacó podia ter falado: me dá um salário de $100.000. É bom ou não é? Opa, bom demais, isso é pedir bem. Só que melhor do que pedir bem é pedir certo. Ele falou assim: eu não quero salário não, me dá uma parte do gado, e tudo que eu multiplicar em cima é meu. No próximo versículo ele está milionário. No próximo versículo ele está próspero. Existem muitas pessoas na Bíblia que souberam pedir e muitas que não souberam. Sabe uma pessoa que soube pedir bem, mesmo estando numa situação muito crítica, muito envergonhada? Sansão. Sansão, tendo sido escolhido para ser juiz, nazireu, era para governar Israel. Ele nasceu para ser líder em Israel. Mesmo assim ele preferiu viver pelos prazeres da carne, pelas obras da carne. E ninguém que vive pelo que quer termina bem. Vou repetir: ninguém que vive pelo que quer termina bem. Você tem que viver pelo que Deus quer. Se você viver pelo que você quer, vai terminar mal. E aí Sansão está no último dia da sua vida, sem os olhos, envergonhado, fraco, e sendo escarnecido, preso, algemado, sendo bobo da corte no palácio dos filisteus. Então ele podia pedir uma coisa boa ao Senhor. Ele falou: Deus, me mata logo para eu não sofrer. Ou então ele podia pedir: Senhor, joga um meteoro celestial e destrói tudo isso aqui. Tudo isso era bom, mas ao invés de pedir bem, ele pediu certo. Ele falou: Deus, me perdoa tudo pelo que eu fiz e restitui minha força uma vez mais. Só mais uma vez eu te peço, me dá força de novo, para que eu me vingue contra os filisteus. Quando ele ora isso, aquilo toca o coração de Deus, porque se você for lá no nascimento de Sansão, a Bíblia diz que Deus fez Sansão nascer para vingar Israel dos filisteus. No último dia da sua vida, ele pede algo que já estava no coração de Deus: Deus, me dá força para eu me vingar dos filisteus. Deus falou: para isso você nasceu, meu filho. Você não precisava ter sofrido tanto, não. Você não precisava estar envergonhado, não. Você não precisava estar sem os olhos, não. Era só você não ter se entregado aos prazeres que você quis, às pessoas que você quis caminhar. Se você tivesse me pedido antes, eu não teria passado por nada disso, mas agora eu te restituo a força. E no último dia da sua vida, a Bíblia diz que Sansão matou mais inimigos do que em toda a sua trajetória. E ele vingou Israel da mão dos filisteus. Ou seja, mesmo numa situação crítica ele soube pedir. Por isso, entrou na lista de heróis da fé, mesmo com a vida torta que teve, porque terminou pedindo certo. Está lá em Hebreus 11, lista dos heróis da fé. Isso quer dizer que não importa o teu passado, o que importa é o que você vai pedir a partir de agora. É o que vai pedir a partir de hoje. Ser certeiro no pedido é fundamental para ter sucesso. Imagina, Tiago e João conviviam com Jesus todo dia, e por 2 vezes usaram a influência que tinham, a proximidade que tinham com Jesus para pedir pessimamente mal. Uma vez eles estavam em Samaria, os samaritanos não quiseram recebê-lo. Aí Tiago e João falaram para Jesus assim: Jesus, vamos pedir fogo, vamos pedir fogo do céu para matar os samaritanos? Jesus olha para ele e fala assim: de que espírito vocês são? Tem gente que está do lado de Jesus pedindo para matar os outros, enquanto Jesus veio para salvar. Está doido? Tem gente lá do lado de Jesus invejando os outros. Que invejar não é cobiçar não, querer o que os outros têm, é querer que o outro perca porque você não conquistou ainda. Aí Jesus vai falar para você: de que espírito você é, meu filho, minha filha? Eu não compactuo com essas coisas. Outra vez, eles chegaram próximo de Jesus e pediram: Senhor,
Deixa que a gente se aceita à direita e à esquerda. Mandaram a mãe dele lá perguntar: Jesus, olha, quando chegar o teu reino, deixa Tiago na esquerda, deixa João na direita, está tudo certo. Jesus falou: o que você está pedindo? Não compete nem a mim decidir quem vai sentar. Vocês não podem beber do cálice que eu vou beber. Tem gente que está no lugar certo, com a pessoa certa, pedindo errado. Aí é falta de inteligência. Deus te colocou no lugar certo, com a pessoa certa, e você me pede errado? Salomão soube pedir. Quando ele tinha aproximadamente 16 anos, Deus aparece num sonho para ele e fala: meu filho, pede-me o que quiser. Isso é muito complicado. Quem aqui tem menos de 20 anos? Levanta a mão. Quem tem menos de 20 anos, se Deus faz uma pergunta dessa, vai ser de Ferrari para cima os pedidos. Senhor, me dá a mulher da minha vida, o homem da minha vida, uma Ferrari, 1 bilhão para começar. Mata aquele meu amigo na escola que fez bullying comigo. Aqui não, mas em outros lugares pediriam isso. Salomão fala: Senhor, me dá sabedoria para eu poder ter entendimento para guiar esse povo. Tu confiaste esse povo da minha mão, então me dá entendimento, conhecimento e sabedoria para que eu possa guiá-los. Sabe o que Deus responde? Porque Deus nunca vai dar o que você pediu. Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Ele fala assim: por que não pediste mulheres, vitórias sobre os inimigos e riquezas? Por que pediste sabedoria? Eu te darei tudo isso: riquezas, conhecimento, sabedoria, vitória sobre teus inimigos. E ainda será o homem mais rico e mais sábio que já passou pela terra. Se você pedir certo, Deus não vai dar o que você pediu, vai dar infinitamente mais do que você está sonhando. Ah, meu Deus. Sabe qual é o problema de pedir errado? Estou no ponto 2 ainda, inteligência. Primeiro é confusão mental, segundo é falta de inteligência, por isso que a gente pede errado. Está sempre confuso mentalmente, e segundo, a gente nunca desenvolve a inteligência. Todos os tipos: inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência cognitiva, relacional, espiritual. Por isso que a gente pede mal, porque a gente não desenvolveu a inteligência direito. Não sei se você percebeu, mas os 70, 80 anos que você ficar na terra, você só vai ter no máximo 2 pedidos sérios para gastar com uma pessoa. Por exemplo, pedir um dinheiro emprestado para ela, pedir para ela parar 7 dias da vida dela para te ajudar num projeto, alguma coisa séria assim. A pessoa pode fazer uma vez, no máximo, se ela gostar muito de você, 2. Experimenta pedir 3 vezes dinheiro emprestado para ela. Experimenta pedir 3 vezes para ela parar a vida dela para cuidar de você 10 dias. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe por que nós não podemos pedir errado? Porque nós temos 1 ou 2 pedidos por pessoa. Recentemente um amigo meu me ligou e falou assim: Tiago, você quer aproveitar que você está na cidade tal e gravar um podcast comigo? Eu falei: irmão, você tem noção do que você está me pedindo, né? Ele falou: não, me explica. Eu falei: olha só, eu vou pousar, cansado, porque eu estou sempre vindo de outra cidade. Eu cheguei dos Estados Unidos agora, meio-dia em casa. São 4 horas da tarde, eu estou aqui. Amanhã eu já estou em outro lugar, segunda eu estou em outro lugar. Aí eu estou cansado. Você vai me pedir para ir para o seu escritório, que fica a 50 minutos do lugar que eu vou falar, gravar 1h30 de podcast contigo. Eu vou fazer, mas sabe que você gastou um pedido. Se daqui a 10 meses você me ligar pedindo para gravar um stories divulgando o seu trabalho, eu não vou ter como fazer, porque eu não posso ficar atendendo 10 pedidos da mesma pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? E não é porque eu sou mal não, você é igualzinho. A pessoa só tira, só pede. Então na verdade é que tem 1, 2 pedidos com as pessoas estratégicas na nossa vida. Para que você vai pedir mal? Para que você vai pedir mal? Um tempo atrás, uns meses atrás, ou talvez 1 ano atrás, não lembro. Eu estava aqui no Ibirapuera,
dando uma palestra na conferência de uma das maiores farmacêuticas do país. Eu estava aqui palestrando. O dono da farmacêutica estava aí e eu fiz uma brincadeira. A brincadeira era o seguinte, que por acaso era sobre pedir. O rapaz que trabalha comigo, estava comigo, eu falei assim, não, porque o Wesley teve a oportunidade de estar do lado do dono aqui da farmacêutica, e todo mundo, em vez dele pedir, me tira do Instituto Destiny e me leva para a CIMED. Em vez dele pedir qualquer outra coisa, a altura do bilionário que ele é, ele falou assim, me dá um Cimegripe aí. O cara está do lado da pessoa certa e pediu algo que ele mesmo podia ir na farmácia comprar. Era uma brincadeira, isso não aconteceu, eu estava dando um exemplo. E as pessoas começaram a rir, porque eu estava dando exemplo de como é você estar do lado da pessoa certa e não ter inteligência para pedir o certo. Então lembre-se, o seu tiro precisa ser certeiro. Repete comigo, o meu tiro vai ser certeiro. Terceiro motivo pelo qual as pessoas pedem mal, ficam muito emocionadas. Quem está emocionado pede errado. Quem está emocionado faz besteira. Vou te provar. Eu tinha um sonho muito grande, desde sempre, de ser escritor. Eu não sabia como isso ia se realizar. Mas, num dos piores momentos da minha vida, 2014, eu tive a oportunidade de estar numa fila de autógrafos, com 2 ou 3 livros do Dr. Augusto Cury. Eu estava na fila para ele assinar. Hoje eu dou autógrafos em livros, mas naquela época eu não tinha nenhum. Eu era quem ficava na fila pedindo. E eu tive 30, 40 segundos com ele numa fila de autógrafo, é o máximo que você tem, numa fila de assinatura de livros. Eu podia ter pedido, se um dia eu lançar um livro, você posta para me dar uma força no Instagram? Eu podia ter pedido, me indica uma editora, eu estou começando. Mas além de primeiro oferecer algo a ele, depois eu falei, me ensina a escrever. Porque se eu aprender a escrever com o melhor, ninguém precisa me indicar editoras, as editoras vão me querer. Ninguém precisa me postar, eu vou ter seguidor. Eu estava do lado da pessoa certa e ia pedir para ele me postar. Ah não, é falta de inteligência. Eu falei, me ensina a escrever. Criamos uma conexão e ele me ensinou a escrever. Hoje eu faço parte de 1% dos escritores do Brasil que já venderam milhões de livros no seu país. Eu sou publicado em 17 países. E há 10 anos atrás eu não tinha nenhum livro escrito. Tudo começou com um pedido. Quem está emocionado, pede errado. Quem está emocionado, pede errado. Por quê? Na emoção você pede coisa nada a ver. Por exemplo, você pede dinheiro para rico. Rico não dá dinheiro. Rapaz, vai na comunidade carente e pede que tu vai se dar bem. Com rico você não vai. Ah, por que você não sabe disso? Porque você é emocionado, você não tem experiência. Quem já passou por experimentação, sabe exatamente para quem pedir, para quem não pedir, o que pedir, como pedir, quando, tudo que eu falei lá no primeiro ponto. Pede um dinheiro para o rico aí e vê se ele vai te dar. Ah, você emocionado não sabe, pede. Emocionado você vai no restaurante, pede alguma coisa pelo nome. Eu lembro que quando eu namorava a Janine, eu queria impressioná-la, e eu juntei dinheiro para levá-la num restaurante lá no Rio de Janeiro, onde a gente morava na época. Era um restaurante italiano. A gente morava no subúrbio, o restaurante era em Ipanema. Era tipo 1h30 de carro, no carrinho todo velho, que eu peguei emprestado, porque eu não tinha carro, para ir. Chegou no restaurante, ela falou assim, Tiago, tá tudo em italiano. Eu falei, io parlo italiano. Eu vou perder, é ruim. Aí eu falei assim, deixa comigo. Chamei a garçonete e falei, traz 2 gnoche pra gente aqui, por favor. Aí a moça, gnoche? Eu falei, gnoche, esse aqui, ó, gnoche de filé. Aí ela, nhoque, senhor. Aí eu falei, não, é porque na parte da Itália que eu fui,
A gente fala o italiano de verdade, né? Que é gnocchi. Ou seja, eu vi pelo nome, pedi errado. Emocionado, querendo impressionar. Nunca ninguém querendo impressionar alguém se deu bem em cima dos outros. Tem que ser na intenção do coração. Até porque Deus só vê a intenção do teu coração. Só o homem vê o que está diante dos olhos. Deus agora nesse momento está olhando para mim. Não está olhando a marca do meu terno. Não está olhando o sapato que eu estou. Não está olhando se eu usei gel ou não no cabelo. Deus só está olhando meu coração. Você que está olhando o terno. Você não consegue ver meu coração. Você só vê o que está diante dos olhos. Deus ele não está olhando nada disso. Ele está direto no coração. Deixa eu ver se ele é de verdade. Deixa eu ver se o que ele fala, ele faz. Deixa eu ver se ele pratica o que está na cabeça ou só passa na cabeça e sai. Deixa eu ver se ele vive o que está escrito. Ou seja, quem já passou pelas experiências não se emociona na hora de pedir. Até porque quem passou pela experiência sabe de uma coisa: para pedir tem que ter crédito. Experimenta aí no banco. Conta uma história linda para o gerente. Olha, eu estou com um sonho de abrir uma cafeteria. Deus me falou. Pode falar isso para o gerente. Falou assim: ó, o senhor não tem R$1 de movimento nesse banco. Tem 3 meses que eu abri conta aqui. O senhor não tem crédito para pedir 100 mil de empréstimo. Pode falar que Deus falou. Pode ir todo arrumadinho, toda arrumadinha. Pode usar palavras bonitas. Pode fazer o que quiser. Ele não vai te dar empréstimo sem crédito. Tem que ter crédito. Hoje tem nome bonito, tem que ter score. Você tem que ter garantia. Ou seja, se no banco dos homens você precisa de crédito para pegar empréstimo, por que você está pedindo para Deus coisas que você não tem crédito nenhum para solicitar? Homens que marcaram a história, mulheres que marcaram a história, pediram um certo. Esther entrou na sala do rei, tocou no cetro e pediu bem, mas bem pedido. E livrou um povo inteiro, porque ela não pediu para ela. A Bíblia diz: pedis, agora vamos ler o versículo todo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você pede para os seus próprios interesses. Sansão não pediu: livra-me da vergonha. Sansão pediu: vinga teu povo. Esther não pediu: me faz a preferida. Falou: livra o povo de Israel que está sofrendo aqui, os judeus. Jó só foi restituído quando orou pelos seus amigos. Ou seja, quando se trata do banco divino, não pode ser só para você. Senhor, me dá mais seguidores na rede social. Senhor, me dá mais recursos financeiros. Senhor, me faz ainda mais relevante, para que mais pessoas possam sair do suicídio, da depressão, para que pessoas possam conhecer o teu nome, como conhecem tudo que eu faço, Café com Destino, Brunecast, tudo que eu faço. Senhor, não é porque eu quero ter mais 1 ou 2 milhões de seguidores, não é porque eu quero ter 1 ou mais 2 milhões na conta, é para que o teu nome continue sendo glorificado através do que eu faço, e eu tenho crédito para pedir. Fica de pé, porque é impossível você pedir bem e certo sem a ajuda do Espírito Santo. É impossível, sabe por quê? A gente não tem a mínima ideia do que realmente quer. A gente não consegue imaginar o futuro. Se o Espírito Santo não soprar aqui e descer para cá, para o coração, o que Ele quer, a gente não vai saber pedir. No final das contas, tem que vencer a confusão mental? Tem. Tem que evoluir a inteligência? Tem. Tem que parar de ser emocionadinha? Tem. Mas sem o Espírito Santo, nada disso será possível. E é o que nós vamos implorar agora para Deus. Me dá o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo estiver em mim, nunca mais eu vou pedir mal, nunca mais eu vou pedir errado, nunca mais eu vou errar o tiro.
Nunca mais eu vou errar o alvo. Nunca mais. Nunca mais. O Espírito Santo, ele vai fazer o trabalho dele, revelar as coisas que ainda hão de vir. Ele é o Espírito da verdade. Ele não vai deixar você ser enganado, enganada. Ele não vai deixar você assinar um contrato que não é para você, fazer uma aliança que vai te prejudicar no futuro. Ele vai te revelar coisas que você ainda não sabe. Ele vai colocar os desejos dos céus no teu coração para você pedir aquilo que Deus quer. Porque quando você fizer como Ana, que falou: Deus, me dá um filho que eu te devolvo um profeta. Ou seja, em vez de pedir um filho para ela, ela falou: me dá, que eu devolvo o que você está precisando, um profeta para Israel. Deus falou: ah, agora eu quero. Porque Ana já estava há anos pedindo só um filho e Deus não dava. Porque quando Deus faz uma coisa através de você, é para abençoar muita gente. Talvez você hoje vai ter que mudar um pouco o que está pedindo. E é o Espírito Santo que vai te auxiliar nesse pedido. Não tem inteligência que seja suficiente para a gente pedir bem para Deus. Porque tudo que a gente pedir para Deus na nossa inteligência, por mais que ela seja útil, é muito pequeno diante do que o Espírito Santo pode soprar aqui, ó. Quem está pegando essa aqui? Agora o Espírito Santo vai falar no nosso coração aquilo que devemos pedir hoje para Deus, dia 20. Hoje, no dia 20 de julho, o que nós vamos pedir para Deus será entregue nos próximos dias. Eu profetizo que aquilo que vai ser pedido hoje será entregue em tuas mãos nos próximos dias. Você vai receber ligação, vai chegar no teu WhatsApp, vai entrar na tua conta, vai bater na porta da tua casa. Prepara, porque está chegando o dia de sermos atendidos pelos céus. Seremos atendidos pelos céus. Seremos respondidos pelos céus. Declaramos agora, na autoridade do nome que dá sobre todo nome, que é o nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus soprando agora na mente e nos corações, soprando agora nos ouvidos aquilo que eles devem pedir, o casamento que eles merecem, a empresa, os negócios que eles precisam abrir para abençoar pessoas. Quantas pessoas estão desempregadas porque negócios ainda não foram abertos, Senhor? Concede a quem tem mente de destino, quem tem mente de inteligência, de sabedoria aqui, negócios que vão prosperar de maneira fora do comum para empregar muita gente. Aqueles que têm ministério, mas ainda não conseguem falar, Senhor, desenrola isso hoje. Quantas pessoas estão morrendo sem salvação porque nós não estamos falando? Ensina-nos a pedir. Ensina-nos o que pedir. Revela a tua vontade para nós agora. Revela a tua vontade para nós agora, Espírito Santo. Revela a tua vontade para nós agora, Espírito Santo. Declaramos na autoridade do nome de Jesus, o Espírito Santo agora, entrando nos teus ouvidos e falando aquilo que você tem que pedir para o Pai. Agora, na vida financeira, emocional, sentimental, espiritual, ministerial, no teu casamento, no teu futuro. O Espírito Santo está te blindando agora. A depressão, a ansiedade nunca mais vai encontrar o endereço da tua mente. A insônia nunca mais vai encontrar o endereço da tua casa. A confusão mental, que está trazendo confusão nos relacionamentos, nunca mais vai encontrar onde você está. Está vindo uma blindagem sobrenatural sobre a tua vida, tua família e os teus negócios agora. E o Espírito Santo vai te ensinar o que pedir e como pedir. O Espírito Santo vai te revelar agora o que pedir, como pedir. Porque o que vai vir nos próximos dias vai mudar completamente o nosso destino. Nossa trajetória será transformada a partir de hoje. Esse dia está entrando na nossa história. Não porque estamos reunidos somente, mas porque o Espírito Santo escolheu. O Espírito Santo decidiu nos marcar hoje. O Espírito Santo decidiu nos entregar a chave hoje. O Espírito Santo vai nos ensinar a pedir hoje. E se existe alguém aqui
que tem dúvida que Deus tem algo muito grande para a tua vida, deixa eu tirar essa dúvida de você. Fala para a pessoa que está do seu lado: geografia importa. Tiago, o que isso quer dizer? Que se Deus não tivesse um plano muito grande na tua vida, você não estaria em São Paulo, uma das maiores capitais do mundo, numa conferência como essa. Você teria nascido numa cidade onde nós temos que ir lá fazer missões, e quando chegássemos seria só com a palavra. Você nunca entenderia o que está entendendo numa tarde como essa. Se Deus fez você estar nessa geografia, não tenha dúvida, Ele tem coisa muito, muito grande para você. É estatística, é muito grande. Se é no ministério, vai ser no teu ministério. Se é na tua empresa, vai ser nos teus negócios. Mas prepara, porque é muito grande. E Deus quer te fazer grande para ajudar os pequenos. Ou você acha que quem nasceu numa geografia desprivilegiada? Eu já tive na África, já tive na Índia, já tive em vários países da Ásia. Você acha que quem nasceu numa geografia desprivilegiada não vai precisar da gente? Não vai precisar da palavra que sai da tua boca? Do dinheiro que sai do teu bolso? Das intenções do teu coração? Dos projetos que saem da tua mente? Claro que vai. Porque Deus torna-nos grandes, não para a gente se engrandecer, é para salvar os pequenos. Deus está te levantando hoje, eu estou profetizando, Deus está te levantando hoje, porque você vai levantar muita gente. Deus está te levantando agora, porque nos próximos dias Ele vai te entregar tudo que você precisa para cumprir o teu destino na terra. Tudo que você precisa. Levanta suas mãos em sinal de receber. Eu declaro em nome de Jesus, coisas que estavam retidas há muitos anos, chegando agora na vida do teu povo. Eu declaro agora na autoridade que está sobre todo nome, o nome que está sobre todo nome, a autoridade que está sobre esse nome, liberando agora sobre tua vida o que você precisa nos próximos dias. Não é o que você quer, é o que você precisa. Deus sabe exatamente o que você precisa e Ele vai te entregar. Eu declaro a paz e a prosperidade do alto sobre a tua vida, e quem crê diz amém. Deus abençoe. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.